capítulo, que é o 8, que ele fala assim, ó: o conhecimento não é motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. Ou seja, esse curso, o Curso em Milagres, o objetivo dele, basicamente, é trocar o medo e o sofrimento, que é causado pelo medo, pelo amor. Se você reparar, todas as coisas que a gente sofre, elas vêm devido ao medo. É medo do que vai acontecer no futuro, é medo do passado que aconteceu com a gente, e isso pode causar coisas no presente e no futuro. E isso tudo vai criando uma experiência de vida negativa. Quando você consegue trocar os pensamentos de medo pelos pensamentos de amor, que é como o livro vai ensinando, você começa a ter uma vida melhor. Você começa a aprender que você não é só o ego, que você não é só a nossa consciência pequena que está aqui pensando, que a gente é uma coisa muito maior. E é isso que o livro vai mostrando pra gente. Ele vai trocando as coisas dentro da gente, as crenças que a gente tem desde pequeno, pra gente ter uma vida muito melhor. Pra gente conseguir liberar o nosso plano potencial, pra gente ficar feliz, pra gente ter amor, pra gente conseguir encontrar o amor. E mais uma série de benefícios que ele vai trazer. Ele realmente transforma a vida. Quem já começou já percebeu. Quem sou eu, né? Por que eu tô aqui para explicar esse livro? Bom, eu tô ligado à área de autoconhecimento espiritual há 22 anos. Eu me formei em psicologia, sou psicólogo transpessoal, que tem o mesmo objetivo do que o livro tem, que é transcender o ego, para você trocar as coisas negativas pelo amor. Em 2010, eu tive uma experiência extrasensorial, assim, ela foi de expansão de consciência, foi incrível, assim. Eu estava na natureza com a minha esposa, estava tudo normal, a gente estava com umas pessoas com a gente. Fechei os olhos para inspirar, assim, tava frio, tava um sol no rosto, e quando eu abri os olhos, tava tudo diferente. Tava tudo ali na minha frente igual, só que a minha percepção era que não existia mais eu e o outro, era tudo uma coisa só. Eu era o outro era eu, e tudo que acontecia na minha frente, que os outros se movendo, as pessoas falando, era eu que estava causando. E era uma sensação tão incrível, tão assim completa, que todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo desapareceu na hora. Era a perfeição pura, assim. E foi tão real, mas tão real. Só que durou um segundo. Foi assim, foi expansão, nossa, bum, caí de volta em mim. Quando eu caí de volta em mim, eu falei: o que aconteceu? Eu quero isso de volta. Essa vida que eu estou vivendo aqui, ela não é a verdade. A verdade foi o que eu vi agora. E bom, aí eu comecei a pesquisar, fui atrás das religiões, quase não tinha resposta, só apontavam que isso existia. Fui atrás da ciência também, muito científico, famoso, falava desse estado, mas não falava como chegar lá. Aí eu fui atrás também dos grandes mestres lá da Índia, e eles começaram a dar algumas pistas. Né? Eu comecei a ir atrás. Aí no meio desse caminho, lá mais ou menos em 2012, a minha vida desabou, assim. Começou a ter muita dificuldade, muita coisa difícil. Eu comecei a sofrer, tava passando por... eu comecei a perder tudo em várias áreas ao mesmo tempo. A ansiedade que eu sentia desde pequeno, ela começou a ficar gigante. Apareceu depressão em mim. E aí que foi que o livro chegou na minha mão. Eu não sei como que ele apareceu para mim. Ele veio, eu comecei a ler e tudo começou a mudar. Eu comecei a juntar os ensinamentos que eu já tinha, conseguindo entender o que tinha acontecido comigo no Advaita Vedanta, que eu estava estudando, com o Curso em Milagres. E isso foi me transformando de uma forma assim incrível. Eu parei de sofrer com as coisas que eu sofria, eu comecei a ficar feliz onde não tinha felicidade, eu comecei a prosperar, a coisa que estava travada, estava indo para trás, parece, eu comecei a ir para frente. E tudo começou a transformar. Foi então em 2017 eu consegui ter outra experiência igual àquela que eu tive em 2010, mas dessa vez era diferente, porque dessa vez ela foi causada por mim, ela foi causada pelo meu treino, pelo que eu fui aprendendo. E o Livro Milagres está na base disso tudo. E o que foi que eu aprendi, né, nesse tempo todo? Eu aprendi principalmente que você não é o ego. O ego, ele se forma mais ou menos aos 2 anos de idade. E você já existia antes disso. Então você não pode ser o ego. Você é uma coisa muito maior que existia antes. É uma coisa conectada com Deus e com o todo que existia antes. E a partir do momento que a gente começa a achar assim, a gente começa a ouvir que a gente é uma pessoa com um nome e que a porta serve para isso, a xícara serve para aquilo e é desse jeito, a gente vai encapsulando essas coisas, vai encaixotando elas. Então a gente para de ver o todo e começa a ver cada coisinha, que é o funcionamento do ego.
Um curso em milagres mostra que os nossos problemas, eles vêm todos do ego. O ego, ele é o nó central de todos os nossos problemas. Então todas as coisas que a gente sofre e que a gente tem medo, elas vêm por causa do funcionamento do ego, tentando se manter, tentando se elevar e trazer para si o prazer que foi perdido quando ele apareceu. É uma coisa assim bem paradoxal, né? Porque ele está buscando justamente o que a gente já tem. Então, só que o ego não encontra porque ele busca onde? Fora. E o curso em milagres, no mundo fora da gente, projetando nas coisas o que ele acha. E o mundo em milagres, e o curso em milagres mostra que a gente não é o ego, que a gente é o que está dentro da gente. Por exemplo, ó, quando você está falando, quando você está pensando, é como se tivesse uma voz falando com você na sua cabeça. E ela fala e vai falando e falando e falando, sem parar. Se você prestar atenção, também dentro de você tem uma parte sua que está ouvindo essa voz falar. Então tem uma parte sua que está falando, que é a sua mente, e tem uma parte sua que está ouvindo, que é a sua presença. Essa presença, ela não precisa dos conceitos, do falatório mental e dos conceitos que tem no ego para saber que ela existe. Ela sabe que ela existe. Por exemplo, olha para sua mão. Você sabe que sua mão está lá, que você existe. Você não precisa pensar, eu existo, essa é minha mão. Por quê? A sua presença ela é mais no agora, ela não precisa do tempo e do pensamento que o ego precisa para acontecer. E essa presença pura, ela é capaz de se conectar com o que o livro chama de Espírito Santo, que é a sua centelha divina. Esse Espírito Santo, o livro explica, na simbologia dele, que ele é que ele fica na parte mais pura do seu ser, e ele é a sua conexão com Deus. Então ele é a voz que fala por Deus, que é diferente da voz que fala pelo ego. A voz que fala pelo ego é essa que a gente pensa sem parar, que a gente está identificado com ela, achando que a gente é ela. Só que a gente não é a voz que fala com o ego, que escuta o ego, que o ego que fala pelo ego. Nós somos a presença que está prestando atenção, tanto no ego falando, quanto na voz de Deus, quando a gente se abre para isso e começa a conseguir entender mensagem do Espírito Santo, começa a conseguir entender como que é a comunicação com ele, como recebe orientação para despertar. O efeito do livro é te fazer despertar, é fazer perceber que você não é o ego, que você é o que está notando o ego acontecer. E descobrindo isso, o ego não deixa de existir. Só que você percebe que você não é aquele nó que causa todos os problemas. Você é uma coisa muito maior, que está notando esse ego acontecer. E percebendo isso, você resgata um poder que você, enquanto acreditava que era o ego, não tinha.